versículo 6, diz assim: ora, como recebestes a Cristo Jesus, o teu Senhor, assim andai nele. Vamos dizer todos juntos? Portanto, assim como recebestes a Jesus Cristo, Senhor, assim andai nele. Vira para o teu irmão nessa hora. Faz um limite. Olha para o teu irmão. Bem dentro dos olhos dele nessa hora. Porque se ele ainda não recebeu Jesus, ele vai receber hoje. Se ele já recebeu, ele vai sair daqui fortalecido. Porque onde Jesus está, alguma coisa precisa acontecer. Diga para ele: portanto, assim como recebestes a Jesus Cristo como teu Senhor e único e suficiente Salvador da sua vida, andai nele. Quem fez essa frase pela primeira vez na sua vida aí? No final eu quero orar por você. Porque eu tenho certeza que a partir dessa noite Deus está mudando a tua história. Assente no seu lugar por um instante. Logo pela manhã, no culto da manhã, nós pedimos ao nosso querido presbítero José Pereira que ministrasse a palavra, que ministrasse a mesma palavra, ou dentro do mesmo propósito que ele ministrou lá no grupo ID, lá no estabelecimento do irmão Edson Gonçalves. Porque aquela palavra foi uma palavra importante para o meu coração. Naquele dia, quando ele abordou Atos capítulo 2, e ele diz que é um desafio para a igreja viver em Cristo. O desafio da igreja atual, ou o desafio para a igreja contemporânea, a igreja de hoje, viver uma vida em Cristo. E ele frisou o versículo 42 que diz, quem sabe o que está escrito em Atos 2:42? Só levante a mão, não cita não. Deixa eu ver se tem crente de verdade aqui. Atos 2:42. Bom, se a gente não decorar pelo menos esse versículo, fica difícil ser crente. Diga comigo: perseveravam na doutrina dos apóstolos, no partir do pão, na comunhão e nas orações. Quais são as três coisas que ele pediu? Comunhão, partir do pão e nas orações. E aí, pegando dentro dessa palavra um gancho pela manhã, eu coloquei aqui: andando com Cristo. Porque se a igreja de Atos crescia, é porque eles tinham comunhão, é porque eles tinham unidade. Diga comigo: unidade era a essência da igreja primitiva, e precisa ser a essência da igreja atual. Porque tudo que viveu a igreja de Atos é promessa para a igreja de hoje viver. Perseverar na doutrina dos apóstolos. Que doutrina é essa que os apóstolos ensinavam? Doutrinas que foram ensinadas aos apóstolos através do evangelho pregado por Jesus Cristo. E ele diz que nós somos hoje suas testemunhas, cartas vivas lidas pela sociedade. Pergunta para o teu irmão: se a sociedade pode ler a tua vida? O mundo aí fora pode olhar para você que ele vai ver diferença na sua vida? O mundo aí fora pode olhar para você que ele vai enxergar alguém que é diferente nessa terra? Porque para ser uma igreja primitiva tem que ser diferente. Ter unidade que vem da comunhão, que está lá no Salmo 133, que diz: como é bom e agradável que os irmãos vivam em união. Só que tem muitos irmãos vivendo em união. É comunhão grandão. Igual quando o tigre vai pegar sua presa, qualquer coisinha lá. E se a gente não dá um salto para trás,
a gente é dilacerado em partes. Mas a palavra diz que a igreja precisa viver em comunhão. Responda para mim, quem é a igreja? Quem é a igreja? Levante sua mão assim. Para dar uma rodadinha assim, a igreja sou eu. Peguei todo mundo, né? Aí todo mundo apontar para o outro. A igreja somos nós, a igreja sou eu. Eu sou a igreja do Senhor Jesus, aonde eu estou. Em casa, na escola, no trabalho, na rua, no ônibus, no táxi, no avião, no navio, aonde você estiver, você é a igreja do Senhor Jesus aqui nessa terra. Quando nós nos reunimos aqui, nós formamos a família da fé. Aqui nem tem grau parentesco. Aqui dentro não tem pai, não tem mãe, não tem filho, nós somos todos irmãos em Cristo Jesus. Porque isso que o Senhor nos chamou para viver em comunhão. Agora, o que é viver em comunhão? Você vai estar à mesa ceando em poucos instantes. E para cear, o Senhor diz: olha, examina-se, pois, o homem a si mesmo. O exame é individual do nosso coração. A autoavaliação tem que vir do nosso íntimo e ver se há em mim algum caminho tortuoso, para que eu confesse ao Senhor e esteja apto para cear para a vida e não para a morte. A palavra diz que muitos têm morrido espiritualmente ou têm estado enfermos espiritualmente porque não conseguem discernir o que é espiritual do que é carnal. Diga comigo, porque falta intimidade com o Senhor. Porque quem tem intimidade com o Senhor, ele diz assim: os que são de Deus ouvem a palavra de Deus. Aqueles que não são de Deus ouvem, mas não compreendem. Em alguns momentos Jesus contava algumas histórias e ele chamava essas histórias de parábolas. E quando ele ia explicar essas parábolas, ele dizia assim: olha, eu estou contando, e às vezes em enigmas, porque nem todos conseguem entender o que é enigmas. Eu estou contando em parábolas para que só aqueles que têm a mente de Cristo consigam entender os mistérios de Cristo. E às vezes a gente vê tantas pessoas dizendo tanta baboseira por aí afora e dizer que está falando em nome de Cristo, mas ele disse assim: olha, a minha vontade e o meu querer eu revelei a quem eu quis revelar. Então diga comigo, nem tudo é para todos, é só para aqueles a quem o Senhor quiser revelar. No partir do pão, para mim andar com Cristo, eu tenho que aprender a dividir o pão. O que é dividir o pão? A palavra do Senhor diz que Ele é o pão vivo. Quando você reparte o pão vivo com alguém, você está repartindo o pão espiritual. Então você está partindo o pão. Mas há um segundo pão, que é você sondar o teu amigo, o teu irmão, o teu próximo, e ver a tua necessidade e socorrer a tua necessidade. Às vezes, quando a gente vai em festa, eu costumo dizer que toda festa tem um ministério SC. Quem sabe o que é ministério SC? Poucos já aprenderam, né? Toda festa tem um ministério dos sacoleiros de Cristo. É aquele que fica orando o tempo todo na festa. Jesus, não deixa o povo comer tudo não, que eu tenho que levar um tiquinho para casa. Jesus, não deixa eu comer tudo não, que eu tenho que levar um tiquinho para casa. E tem uns corajosos que ainda levam sacola. É verdade. Vou chegar no final e abrir a sacola e fazer um recolhimento. Isso não é pensar no próximo. Isso não é partir o pão. Partir o pão é fazer como Jesus estava numa festa de casamento, apenas como um convidado. Na verdade, convidar a família de Jesus. Jesus foi no meio. Chegou lá, o vinho acabou.
Então, aonde o cristão está, ele tem que estar pronto para ministrar milagres na vida das pessoas. Aonde o cristão está, ele tem que estar pronto para dividir a situação que for para ver o outro ser abençoado. Jesus chamou lá os serventes, o mestre sabe, e disse: olha, prepare aí bastante água, porque vai haver milagre hoje nesse casamento. Porque aonde Jesus está não há decepção. Aonde Jesus está não há palavra contrária às ações dele na nossa vida. Aonde Jesus está, Ele não nos tira de onde estamos para colocarmos no caminho de vergonha, no caminho de derrota e fracasso. Não, mas Ele chamou e disse assim: agora ofereça novamente aos convidados. Todos nós conhecemos essa passagem. Porque a história diz que naquela época se oferecia primeiro vinho bom e tal. Quando o povo já estava bêbado, aí você tacava coisa ruim, porque depois o cara já bebeu bastante, qualquer coisa que vier ruim. Serve-se primeiro uma coisa boa para chamar a atenção, o cara já perdeu a fome, já perdeu a vontade de tomar, qualquer coisa que vier está bom, não vai querer mesmo. Ou já estava embriagado, qualquer vinho seria vinho mesmo. Mas naquele dia, naquele casamento foi diferente. Quando o mestre Sala pegou a primeira taça e foi servir, e que ele experimentou que ele iria servir, porque todo bom servo, antes de oferecer alguma coisa para alguém, ele experimenta primeiro. Aponta para o teu coração e repita comigo: todo bom servo, antes de oferecer alguma coisa para alguém, ele oferece para si mesmo. E o mestre de Sala então foi lá experimentar, porque ele era responsável pela casa e por cuidar bem dos visitantes. E quando ele provou, ele ficou surpreso, porque havia um vinho da melhor qualidade. Nunca houve um vinho tão bom nessa terra quanto o vinho daquele casamento. E quando os convidados começaram a beber aquele vinho, eles começaram a ficar impressionados, porque falou: olha, nesse casamento há coisa diferente, nesse casamento há algo estranho, porque serviu um vinho bom e agora está servindo um vinho excelente. Lá no mundo você pode até viver coisas boas, lá no mundo você pode experimentar um monte de coisas boas, mas coisas excelentes você só experimenta na presença do Senhor nosso Deus. O mundo pode oferecer um monte de coisas boas para mim e para você, mas coisas excelentes só o Papai do Céu tem para mim e para você. O mundo não pode garantir a tua vida eterna. Aliás, o mundo não pode garantir nem daqui um minuto para você. Jesus disse: eu garanto o teu futuro lá na eternidade. Se você então aqui nessa noite não tem certeza da sua salvação, sabe de uma coisa: você pode sair aqui com uma data tranquila para a sua vida. O dia que a sua data de validade vencer, há um caminho que te espera para entrar pela porta estreita, que é a vida eterna do Senhor. Mas para isso você tem que abrir mão das coisas boas desse mundo para viver as coisas excelentes do Senhor. Eu acho que eu ouvi aqui um pouco antes, não ouvi? Alguém dizendo que nós teremos aflições, mas ele diz: tem de bom. Quem tem bom ânimo, ajuda o próximo na sua necessidade. Quem tem bom ânimo não tem vergonha de abrir mão daquilo que é seu para abençoar o próximo. E ele diz: olha, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Quanto tempo você gasta orando por alguém? Dentro da sua escala de semana de oração, quanto tempo você passa intercedendo por alguém? Porque se a gente for fazer uma análise das nossas orações, capaz que beirando 80% das nossas orações são só de interesses pessoais. É a minha casa, é um trabalho diferente, é isso, é isso, é isso, é isso, é isso. Aí quando eu canso de pedir para mim, eu lembro que tem alguém que fala assim: abençoa lá a igreja, abençoa a minha família, abençoa os meus colegas de trabalho, abençoa os meus colegas de escola. Aí a gente faz um montão. Olha um dia lá no seu trabalho, não sei quantos funcionários tem na empresa onde você trabalha, no espaço de oração que você tem, começa a lembrar do nome de um deles, um por um. Fala: Senhor, abençoa aqui o José,
que tem a sua esposa, que tem 3 filhos, que também precisa conhecer o Senhor, e pode ser surpreendido pelo milagre do Senhor. Jesus abençoa a Joaquina, que está ali no caixa da empresa, abençoa ela, que o ladrão não assalte ela, que ela não seja, ó Deus, surpreendida pelo malfeitor, mas que ela seja surpreendida pelo Senhor. Comece a orar desse jeito, e você vai perceber que vai faltar tempo para você orar. Seu dia vai ficar pequeno, mas as nossas orações têm sido instantâneas. Senhor, aqui está minhas necessidades. Os pecados, não precisa nem falar, que a gente só pede perdão em pacote. Peca no varejo e pede perdão no atacado. E acha que Deus tem a obrigação de contar os seus pecados e abrir lá a caixa, contar um por um para ver se está tudo lá e perdoar. Diga para o teu irmão, aprenda uma coisa. Pecado perdoado é pecado confessado. Quando você fala, perdoa os meus pecados, se nem você sabe qual que é, o Senhor não tem a obrigação de perdoar porque você não sabe o que é. Mas Ele diz que todo pecado confessado é perdoado. Então você precisa aprender a abrir mão do seu tempo para orar, para interceder pelo Senhor. Eu gosto muito do texto de Jó, que a palavra diz que o Senhor mudou a sorte de Jó, porque Jó intercedia pelos seus amigos. Jó foi afrontado de tudo em qualquer forma que você puder pensar, mas ele continuou temente ao Senhor. E na hora da sua maior aflição, ele esqueceu a sua dor, esqueceu a família que se perdeu, esqueceu os bens que se perdeu e lembrou que os seus amigos precisavam conhecer o Senhor. E ele começou a interceder com os seus amigos e Deus mudou a sua história. Diga comigo, andar em Cristo é andar em novidade de vida, sem sentimento de condenação. Quem anda no Senhor, Romanos 8 diz, não há nenhuma condenação para aquele que está em Cristo Jesus. Gálatas 3,13 diz que Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Por isso andemos, pois, em novidade de vida. Só quem tem o Espírito Santo no seu coração pode andar em novidade de vida. Sabe por quê? Porque Ele diz que a sua palavra se renova a cada manhã. Isso é viver em novidade de vida. Se todo dia pela manhã você abrir a palavra, Deus renovará o teu ânimo, renovará a tua força, fortalecerá a tua alegria, te dará novas esperanças, novas expectativas. Seu dia será abençoado e quando a noite chegar você vai olhar para trás para Deus. Muito obrigado porque até aqui nos ajudou o Senhor. Diga comigo, andar em Cristo é andar pela fé. Ele diz, olha, não ande por vista, mas ande guiado pela fé, porque o justo viverá pela fé. Quando você entrega a sua vida ao Senhor, você começa a dizer, Senhor, eu quero viver pela fé. E o que é fé? Fé é a certeza das coisas que não se vê, mas a convicção firme daquilo que nós esperamos. Ele diz, olha, eu suprirei o teu amanhã. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Entregue a sua vida ao Senhor, busque a Ele em primeiro lugar e toda a sua justiça, porque todas as outras áreas da sua vida o Senhor se encarregará de trazer o suprimento sobre a tua vida. Diga comigo, andar em Cristo é andar no Espírito. Só quem entra em Cristo, só quem já aceitou a Cristo, só quem reconheceu que Jesus é o teu Salvador pode andar em Espírito, ser guiado pelo Espírito. Em Gálatas 5,5 diz, se vivemos em Espírito, então andamos em Espírito. Ou podemos falar, se vivemos em Cristo, andamos também em Cristo. Quando viver, porém, o Espírito da verdade, e vier Ele sobre vós, Ele nos guiará de toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e Ele vos anunciará a cada dia as coisas que hão de vir. Só quem tem o Espírito consegue entender essas coisas. Por isso é que você não pode sair daqui nessa noite sem ter o Espírito de Deus sobre a tua vida. E para finalizar, comigo, andar em Cristo é andar em
amor. Aí a gente precisaria ter no mínimo 1 hora para falar de amor. Porque o apóstolo Paulo ele disse assim: olha, ainda que eu falasse a língua dos homens e a língua dos anjos, se não tivesse amor, eu seria apenas como um sino que alguém vai lá, balança e ele faz barulho para anunciar alguma coisa que ele não pode pedir. Toda cidade tem uma igreja católica, tem um sino de hora em hora, ele é batido, ao meio-dia bate-se 12 vezes, às 18 horas bate-se 6 vezes, às 24 horas bate-se 12 vezes novamente. Ele só anuncia que o dia, a tarde e a noite está chegando. Ele não pode fazer mais nada, a não ser um instrumento que alguém vai lá e balança. Mas se houver o amor de Deus no teu coração, ele diz: o amor tudo sofre, tudo espera, tudo suporta, tudo crê. O amor não tem ciúme, o amor não busca o teu próprio interesse, o amor não pensa em si mesmo, a não ser em abençoar o próximo. Então curva a tua cabeça e fecha os seus olhos. Talvez você pode se perguntar nessa noite: Senhor, então o que eu preciso fazer para andar como a igreja primitiva? O que eu preciso fazer